Senhor, vós me sondais e conheceis. Salmo 138, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 e 8, temos o autêntico ardor missionário de Paulo, que apesar das oposições e maus tratos, ele não para, ele não sucumbe, do mesmo modo que Cristo não desistiu. E a carta aos Tessalonicenses, conforme refletido na leitura de ontem, uma comunidade jovem que busca se fortalecer na fé. Mas aqui Paulo, ele é acusado de interesses ocultos, busca de lucro, vaidade ou manipulação. E por isso ele recorda sua presença em ministério não como exploração, mas como serviço e entrega. E se pudermos aqui refletir sobre a pessoa de Paulo, e se de fato olharmos para a história dele, veremos que ele não tem interesse algum de enriquecimento, de vaidade ou de uma vanglória. Vejamos, ele foi perseguido em Damasco, depois foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em praça pública em Filipos, foi escarraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. Ou seja, a vida não foi fácil para ele. Enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores do que suas forças poderiam suportar. Foi preso em Jerusalém, foi acusado e preso em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta e chegou a Roma preso e algemado. Mas sabe o que ele disse sobre tudo isso? Em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12, ele afirma: quero que saibais, irmãos, que as coisas que aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não acreditava em acaso, não acreditava em sorte, não acreditava em azar, muito menos em misticismos. Não acreditava em um determinismo cego. Ele tinha plena consciência de que a mão de Deus dirigia o seu destino. Por isso, nunca se considerou prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo, o embaixador em cadeias. Esse é o apóstolo Paulo. É evidente que essa comunidade tessalônica não tinha noção de tudo isso, no sentido desses relatos, das sequências, mas nós temos hoje. E ao olharmos para uma vida dedicada à fé, nós somos chamados a dedicar a nossa vida com a nossa fé daquilo que nós temos em mãos. Muitas vezes nós ficamos procurando outros cenários para vivenciar a nossa fé, para manifestar o nosso testemunho, mas é no aqui, no agora, mediante a situação que você tem perante você, que a fé tem que ser manifestada e o Cristo testemunhado. Não adianta apenas ficar projetando em nossas mentes um plano ideal para se vivenciar em Deus. Deus se vivencia na própria vida e a vida que temos são as circunstâncias, todas as situações que estão ao nosso redor. E aí nós somos chamados ao desafio, ao testemunho. Não adianta querer viver duas realidades de fé. Uma a qual tudo nós buscamos uma espiritualidade distante do mundo, e quando chegamos nos desafios aos quais nós temos no dia a dia, fugimos de tal prática. Ou seja, devemos
entregar a nossa vida a algo maior. Se não for assim, nós estamos perdendo tempo. É preferível nem manifestar tal coisa se nós não assumirmos o verdadeiro compromisso. Não podemos ter duas caras. Jesus falava da hipocrisia com os fariseus. É fácil ler o texto, só olhar para os fariseus e dizer que eram hipócritas. Mas e nós nos dias de hoje? Das diversas e inúmeras oportunidades que nós temos de nos aproximar de Deus, que deixamos para segundo plano. Nós somos abusadores da graça. É muito legal, interessante refletir sobre a misericórdia de Jesus, mas muitas vezes nós não nos colocamos próximos o suficiente. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 23, dos versículos 23 ao 26, Jesus novamente denuncia a incoerência dos fariseus, que apesar de rigorosos em pequenas observâncias legais, como o dízimo, até dos temperos, negligenciavam o coração da lei. E temos aqui alguns termos interessantes dessa lei. A diaconise, que é a justiça verdadeira, que busca o bem do outro, a misericórdia, que é a compaixão ativa, e a fidelidade, lealdade a Deus. E aqui o interior do corpo simboliza o coração, a alma, a intenção. Limpar o interior significa permitir que a graça de Deus purifique os desejos, pensamentos e motivações. Só então as obras externas, os rituais e as práticas religiosas adquirem autenticidade. Então vejamos bem, se na reflexão de ontem Paulo afirma que a consequência da fé é a manifestação das obras em Cristo, mas essas obras somente e tão somente serão puras e frutíferas se verdadeiramente habitarmos no mesmo Espírito de Cristo. E com isso, Jesus em nenhum momento está desdenhando de um sistema de ritos ou práticas exteriores, mas quer que brotem de um coração convertido. A verdadeira santidade não está em multiplicar sinais exteriores, mas em viver a caridade que dá sentido a todos eles. São Tomás de Aquino resume essa verdade. A lei nova é a graça do Espírito Santo no coração. Se o interior não é transformado, tudo o que fazemos se torna vazio. Se é simplesmente praticar obras de caridade por praticar obras de caridade, isso é vazio, é para uma vanglória, é para uma autossatisfação e nunca para a serviço. E o que nós devemos tomar cuidado para não cairmos no mesmo farisaísmo. Somos cumpridores de obrigações religiosas, mas guardamos rancores? Somos zelosos com pequenas normas, mas indiferentes com a dor alheia? Defendemos verdades da fé, mas esquecemos a caridade que a sustenta? O Senhor nos chama a purificar o interior, a confrontar nossas intenções, nossas motivações escondidas. Ele nos lembra que a vida cristã não é um teatro para os outros verem, mas um relacionamento vivo com Deus que se expressa em obras de amor. A nossa espiritualidade deve sempre nutrir em nós a humildade para que sejamos caridosos e que sejamos caridosos para expressar o nosso testemunho no verdadeiro amor que é Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.